Muito bem, alquimista! Bem-vindo, bem-vinda ao nosso laboratório, onde nós vamos recobrar, através desse simbolismo, desse protocolo de navegação dos antigos alquimistas, habilidades de transformar chumbo em ouro. Eu sou Márcia Cristóvão, psicóloga, já com 30 anos de caminhada, Master Coach Trainer, mentora de carreiras, de negócios. E há algum tempo eu tenho me dedicado a construir esse método, um método de uma caminhada que eu já venho fazendo apoiando pessoas. Então eu fui juntando uma estratégia aqui, uma ideia ali, um caso de sucesso aqui, um caso de fracasso acolá, porque não é só de sucesso que a gente faz as grandes construções também são feitas com base naquilo que dá errado. E ao longo de muito tempo aí eu venho montando o meu laboratório de alquimia, para o qual eu tenho o prazer de te convidar. Aqui nessa nossa quarta da transmutação, nós vamos transmutar muitos elementos importantes que precisam ser cuidados. E nessa nossa série de 4 aulas, nós vamos trabalhar com o tema Agenda Cheia. Da incerteza ao faturamento previsível. Mas será que isso é possível? É possível um profissional que trabalha com agenda, um psicólogo, um terapeuta holístico, um coach, alguém que vive dessa experiência de agendamento, ter previsibilidade? Mas não é a máxima de trabalhar com isso a ideia da imprevisibilidade, será? Eu sei que muitas pessoas têm desejo de trabalhar com atendimentos clínicos, quer seja voltado para a saúde mental, como um psicólogo na psicologia clínica, quer seja voltado para o desenvolvimento do indivíduo, alcance de metas e resultados, como um coach, um mentor. O fato é que muitas pessoas, apesar desse desejo, não fazem, porque acham que nesse ambiente, o ambiente do atendimento clínico, o ambiente da agenda como passaporte para fazer acontecer o sucesso profissional, é tão imprevisível que não vai gerar resultado. Mas não é bem assim não, viu? Eu tenho muito orgulho de dizer que boa parte da minha caminhada profissional, e eu já disse, são 30 anos, foi feita trazendo para minha casa mantimento, recursos, resultados que sustentaram a minha família, os meus filhos, do trabalho na clínica. Sim, eu fiz muitas outras coisas na psicologia. Também trabalhei e trabalho ainda com psicologia organizacional, consultoria, já fui psicólogo escolar, mas houveram períodos e períodos longos em que todo o nosso ganho vinha exclusivamente da clínica. Então, sim, é possível. E nessa série de 4 episódios, nós vamos falar como transformar então a clínica em um espaço de previsibilidade para o seu resultado financeiro. Gostou do tema? Então vai acompanhando, pega lápis, caneta, é uma aula, ok? Uma aula com pragmatismo e você vai sair daqui hoje com uma tarefa para cumprir. A ideia é, você não nasceu para atender de favor. Nós carregamos muito, isso é de certa forma trabalhado de forma subliminar até, né? A ideia de que é feio cobrar, de que a gente deveria fazer um trabalho social, e nada contra fazer um trabalho social, eu mesma faço. Eu ainda dedico parte da minha agenda para trabalhos que são de cunho social. Mas a questão é, você tem direito de cobrar. Você não nasceu para atender de favor, você nasceu para transformar vidas. E é seu direito receber pelo trabalho que você oferece. Bom, nesse caso, você precisa primeiro verificar esse seu senso de merecimento. Mas esse é um tema sobre o qual nós vamos aprofundar, ok? Então, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é a nossa quarta da transmutação, onde nós transformamos metal não nobre em ouro. E, dessa vez, é a agenda que é o metal a ser transformado. Se você sente que você já faz um bom trabalho, se você entende que do ponto de vista técnico você já manda bem, não que você não possa melhorar, é sempre possível melhorar, mas mesmo recém-formados, eu me lembro que quando eu ainda estava no estágio da faculdade, eu recebia feedbacks positivos dos meus pacientes, tanto que alguns dos pacientes que eu atendia na faculdade, gratuitamente na universidade,
Quando eu me formei, quiseram me acompanhar e pagaram para ser atendidos por mim fora da universidade, no momento em que eu já estava formada. Ora, se eu não fizesse um trabalho bem feito, se o que eu entregasse não tivesse valor, eles não iam ter tido o desejo de continuar comigo, ok? E ainda mais deixando, né, um atendimento gratuito por um investimento que eles haveriam de fazer. Óbvio, naquele momento era um valor bem abaixo da tabela, mas era um investimento. Então, às vezes você já é formada há muito tempo, já fez pós-graduação, já tem especialização e sabe que tecnicamente manda bem. Às vezes você é recém-formado, mas ainda assim, mesmo sabendo que você tem que se desenvolver, você sabe que você entrega bem. Mas mesmo entregando bem, você não consegue trazer o reconhecimento das pessoas a ponto de marcarem. Já aconteceu de alguém te elogiar? Falar, nossa, eu sinto que o trabalho que você faz é tão bacana. Vem um elogio, alguém parece até te reconhecer, mas na hora de marcar a agenda, não marca. Na hora de marcar a consulta, a coisa não acontece. O que será que está rolando aí? São perguntas importantes aqui nessa nossa introdução. O que será que faz com que, mesmo sendo capaz, mesmo tendo competência, mesmo recebendo elogios, isso não gere movimento de agenda, marcações de consulta? Já se perguntou? Que respostas vêm? Ser um bom profissional, ter conhecimento técnico, ser ético, ser responsável, bom, isso é o básico, é o necessário, mas isso não é garantia. Isso não é garantia de sucesso. Quantas pessoas, milhares e milhares de profissionais, psicólogos, terapeutas, coaches, são extremamente competentes. Eu já fui professora na PUC Goiás, do curso de psicologia. Treinei coaches ao longo de anos, viajei pelo país ministrando treinamento e formei muitos profissionais coaches. Faço supervisão, então recebo psicólogos de diferentes fases de carreira e eu olho e eu vejo, esse é competente. Mesmo ainda, enquanto estudante, a gente consegue perceber, né? Separar o joio do trigo. Mas o que acontece? Que aquela pessoa com competência, às vezes, não é a pessoa que tem sucesso de agenda. Isso tem a ver com posicionamento. Isso tem a ver com como você olha para o mercado. Tem a ver como você olha para o seu negócio. Sim, você tem um negócio. E talvez você ainda não tenha percebido o seu negócio. E tem a ver com conexão emocional. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o pragmatismo. Vamos fazer um diagnóstico da agenda vazia. Diagnóstico da agenda vazia. Vem comigo, vamos juntos aqui. A primeira pergunta. Você tem um posicionamento claro? O que é ter um posicionamento claro? Por exemplo, quando você diz o que você faz, você gagueja? Você sabe dizer com clareza? Se alguém pergunta para você o que você faz, eu sou terapeuta, isso significa o quê? Isso é muito subjetivo. O que você trabalha especificamente? E às vezes você trabalha tanta coisa e não sabe dizer com mais especificidade o que é. Então, o posicionamento é claro. Se eu fosse perguntar para alguém que te conhece, um amigo, um parente, o que fulana faz? O que fulano faz? O que essa pessoa diria? Ela diria, gaguejaria um pouco? Possivelmente isso está dizendo da sua falta de posicionamento. Se eu entrasse hoje na sua rede social, seu Instagram, no seu LinkedIn, e eu fosse olhar pelo seu Instagram, eu entenderia o que você faz e o que você entrega? Sabe, principalmente dentro das abordagens da psicologia e das terapias holísticas também, nós trabalhamos com temas muito subjetivos e isso às vezes nos leva a ficar muito nas viagens, né? Como dizer, por exemplo, felicidade. O que é felicidade? É tão grandioso, né? É tão do cunho interno, íntimo do indivíduo. Felicidade pode ser tomar um sorvete para alguém que está, uma criança com dor de garganta, que está limitada e não pode tomar coisa gelada, para ela tomar um sorvete e não sentir dor é uma felicidade. O que é felicidade? É ter R$1 milhão na conta? O que é felicidade? É um abraço gostoso que você recebe? É reencontrar uma pessoa que você ama? Veja, sempre que nós trabalhamos com temas subjetivos, existe uma tendência de faltar a objetividade. E é a objetividade que gera o tal do posicionamento. Então, essa primeira pergunta é importante. Você sabe falar com clareza o que você faz? O outro entende com clareza quando você explica o que você faz? Se eu perguntar para alguém do seu cotidiano o que você faz, essa pessoa vai saber explicar?
Se eu entrar na sua rede social, eu vou ter clareza do que você faz? No tópico posicionamento, você acha que você merece uma nota de 0 a 10 quanto? Hein? É uma prova que você mesmo vai comprovar para si. Segundo tópico de questionamento, a sua comunicação conecta? Quando você conversa, você sente que no seu discurso você atrai pessoas a si? Ou você repele as pessoas? Quando alguém te faz uma pergunta, por exemplo, você trabalha com terapia? Você é psicólogo? Você trabalha com psicoterapia? Aí você diz sim. E pronto, né? Monossilábico. Quando você responde algo, você responde com um sorriso no rosto? O seu corpo está aberto ou você está assim, ó, conversando fechado, travado? Eu posso pensar sobre isso também no modo como você se posiciona. Né? Eu me lembro, há alguns anos atrás, a gente estava falando de posicionamento para os profissionais da equipe. Na época, nós íamos fazer os cartões, né? E eu lembro que naquela discussão, uma pessoa falou assim, eu quero meu cartão preto. Ok, bonito, elegante. Mas a cor preta, ela comunica abertura ou ela comunica algo que se fecha? Então, até nessas questões simbólicas, né? A roupa que você veste, o modo como você fala, a sua expressão facial, a sua expressão corporal, a sua comunicação, ela é algo que atrai pessoas ou que repele pessoas? Sabe uma coisa interessante para você fazer? Gravar uns vídeos, não para postar, para você se ver. Conversar se olhando no espelho e perceber as suas expressões. Algumas pessoas têm muita dificuldade, porque a comunicação delas não é clara do ponto de vista cognitivo, né? Que a gente falou de posicionamento, passa muito por aí, mas ela, por outro lado, não é uma comunicação que atrai. Olha só. Veja, se eu não me posiciono bem, não comunico com clareza cognitiva, racional, se a minha comunicação não atrai, eu sou monossilábica, eu não tenho discurso, eu não tenho aquele malemolejo, aquela coisa de permitir que o outro se aproxime de mim. Eu estou sempre de cara fechada. Tem aquela pessoa que é a séria, né? É o sério de plantão. Então é a comunicação que não conecta. Terceiro ponto. Medo de se expor, você tem? Como que é o seu potencial de exposição? Se alguém pedir para você se apresentar, você já treme nas bases? Ah, Márcia, eu sou tímido. Ok, eu também sou. Quando eu falo que eu sou uma pessoa tímida, as pessoas dão risada e falam assim, ah, você não é, isso é mentira. Sim, sim, eu sou. A questão é que o tímido, ele pode aprender recursos e estratégias para se posicionar. Gente, eu ministro palestra há anos, né? Na verdade, o falar em público antecede a minha formatura em psicologia. De psicólogo eu tenho 30 anos, né? Esse ano é o ano em que eu faço 30 anos de formada em psicologia. E eu já ministrava palestras em igrejas, já falava em público, dava aula, né? Fiz magistério, então eu dava aula como profissão mesmo antes da psicologia. Mas se eu subo num palco, eu sinto frio na barriga, dependendo da plateia, dependendo do desafio, e não tem a ver só com o tamanho da plateia. Às vezes, ministrar uma palestra para 3.000, 4.000 pessoas é menos tenso do que falar para 10, dependendo de qual é o público. Então, essas sensações, ok, natural. E para uma pessoa tímida, mais ainda. Mas que recursos você usa para superar? Ou você diz, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, e se esconde atrás da síndrome de Gabriela. O medo de se expor ou a não permissão do enfrentamento desse medo, né? Porque o problema não é o medo de se expor, o problema é não enfrentar esse medo. Isso vai ser um atraso para a meta da agenda cheia. A gente está falando aqui dos pilares básicos, das questões essenciais. É preciso enfrentamento. A questão das próprias redes sociais, se você me perguntar, Márcia, é obrigatório ter rede social? Não, não é obrigatório.
Não é. Para esse trabalho de agenda, né, principalmente se você não pretende ir para o online, se você pretende fazer atendimentos exclusivamente presenciais, é possível sim. Existem muitas estratégias para você conseguir uma agenda de sucesso, mesmo não tendo redes sociais, tá? Assim como é possível você ter redes sociais e não se expor nas redes sociais, né? Não é necessário. Existem muitos caminhos e muitas estratégias. Entretanto, se você não faz, desiste de ir para a rede social só para poder ficar aí resistindo e guardando esse medo de exposição, eu diria, isso não é bom. Isso não é bom. Porque o medo de expor que te impede de montar uma rede social bacana é o medo de expor que vai te impedir de ministrar uma palestra, que vai te impedir de, numa mesa de bar, conversando com amigos, falar da sua profissão, falar de quem você é. Gente, toda oportunidade, ela precisa ser aproveitada. Então, se você se nega a usar uma rede social, quem me diz que você não está se negando a outras exposições? Então, numa escala de 0 a 10, quanto é o seu medo de se expor? Mas isso não é, o problema não é a maior nota aí. O problema é, numa escala de 0 a 10, qual é a nota que você dá para o enfrentamento que você se permite fazer? Lembre-se, gente, tem uma frase que eu gosto muito, muito. Coragem não é ausência de medo, ok? Coragem é você ir com medo mesmo. Isso é coragem. Próximo. Inexistência de estratégias de prospecção. O que é prospectar? É criar estratégia para o cliente vir. Então você fica em casa, deitado, em berço esplêndido, você está vivendo a síndrome da bela adormecida, esperando o príncipe vir te beijar. Não, minha filha, aqui a gente se beija, entendeu? Aqui você é a sua própria solução. E se você é a própria solução, se você não vai ficar deitado em berço esplêndido, então aqui nós temos uma técnica de prospecção. Márcia, o que é isso? Bom, se você não sabe nem o que é isso, possivelmente sua nota é bem próxima de 0. Lembra, a gente está fazendo uma prova. Espero que você esteja com caneta, papel na mão. Se não tá, depois volta, esse vídeo vai ficar gravado. Volta, assiste. A gente tem que saber de onde a gente está partindo. O alcance da meta, agenda cheia e sustentável, ok? Uma agenda cheia que gere para a gente sustentabilidade. Não é viver no susto, não. Hoje tem paciente, amanhã não sei. Não, não é assim que se vive. É possível, sim, criar uma previsibilidade. Mas para eu sair dessa agenda que hoje não só não tem previsibilidade, como não tem realmente um número adequado de pacientes que gerem o meu sustento, para ponto B, ponto A. Ponto B, a minha agenda cheia como eu quero, do jeito que eu quero, com qualidade de vida. Não é cheia no sentido de trabalho manhã, tarde, noite, não tenho vida. Não, não. Cheia dentro daquilo que é o meu entendimento de limite, que me permite qualidade de vida e que me permite o rendimento que para mim é importante. A minha meta é o meu número, um número que eu quero alcançar, de horas de atendimento, de números de paciente, de resultado financeiro, de retorno. Né? Para que eu faça esse movimento, eu preciso criar as estratégias, e uma das estratégias passa pela questão da prospecção. Então, você tem estratégias de prospecção, de atrair esses candidatos a clientes, né, pacientes, e eles estão esparramados por aí. E eles precisam saber que você existe. A prospecção é a forma de saber que você existe. Sabe, talvez ao lado de onde você atende, na casa do lado, no seu vizinho, talvez na sua igreja, de repente você frequenta uma igreja e na sua igreja está o seu cliente em potencial. O seu cliente em potencial, de repente, é o amigo do seu amigo. Sabe aquela galera que você sai no final de semana para andar de bike ou que você vai na balada? Sei. Pense que existem inúmeras pessoas que se conectam diretamente com você ou que se conectam com alguém que você conhece. Olha que eu nem estou falando de rede social ainda. Estou falando de relações reais, não das relações virtuais. E essas pessoas são clientes em potencial, mas se você não prospecta, se você não se dá a conhecer, se você não cria um caminho, como é que essa pessoa vai saber de você? De 0 a 10, como é que está aí o número que você se dá para essa técnica, né? Ok, então, olhando para isso, eu ainda tenho um outro ponto, que é o senso do merecimento. Que é uma coisa mais profunda, é um nível mais profundo. Às vezes eu até sei técnicas de me posicionar. Às vezes eu até tenho capacidade para uma comunicação correta, coerente, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista afetivo, que atrai pessoas para mim.
Às vezes eu sei me expor, eu não tenho medo de me expor, ou tenho medo, enfrento e sei me expor. Às vezes eu tenho estratégia de prospecção, eu sei fazer, eu sei prospectar, eu sei atrair pessoas, mas eu não faço nenhuma dessas coisas. Porque eu tenho uma trava interna que está antes das estratégias intelectuais, está num nível mais profundo, que diz respeito ao senso de não merecimento ou de eu não posso. E veja, isso não é num plano mais intelectual, porque num plano intelectual, se eu perguntar para você, você merece? Você diz, lógico que mereço. 5 anos, investi X mil reais na faculdade, investi X mil reais na minha pós-graduação, investi X mil reais no meu curso de formação XYZ, eu tenho bagagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E você, intelectualmente, racionalmente, ou seja, no nível da consciência, você diz que merece. Você diz que, não, eu posso, eu tenho direito. Mas no nível mais profundo, a coisa não conecta. Sabe quando você coloca o plug na tomada e não encaixa perfeitamente, aí você liga o aparelho não liga, você fala, ih, tá queimado o aparelho. Ai, ai, ai. Tem gente que chega a levar o aparelho pro concerto. Chega lá no concerto, o cara liga na tomada, o aparelho funciona. Mas como assim, gente? O que é isso? Será que eu testei o aparelho no dia que não tinha energia em casa? Não, você só não fez força suficiente. Essa conexão que gera energia, ela é uma conexão no nível das crenças. E talvez você carregue dentro de si elementos ligados a isso. A síndrome do cachorro vira-lata. Então você é o cachorro vira-lata que é sarnento, pulguento, então você não pode entrar nos lugares especiais, você não tem a permissão para entrar nos lugares especiais. E com essa síndrome de cachorro vira-lata, você vai acabar se boicotando. Na hora de se posicionar, não se posiciona direito, na hora de falar, não fala direito, na hora de atrair o cliente para si, acaba afastando o cliente, enfim, pode ser. Mas essa é uma reflexão, como eu disse, mais profunda. Eu vou ter um dia que eu vou gravar uma série especificamente disso. Pode deixar. Vai vir aí no futuro, vai aguardando que no futuro eu vou gravar uma série especificamente sobre essa questão dessas crenças limitantes. Mas por hora, você já pode ir olhando para isso, né? De repente trabalhando isso nos seus processos, né? Na sua terapia, aí, enfim. Né? Vai olhando para essa questão. Ok? Então, fizemos aqui a nossa prova. E aí eu quero falar, então, de 3 pilares para mudar esse jogo. Então, a gente olhou como as coisas estão, né? São estratégias essenciais. Agora vamos falar de como mudar esse jogo. Vamos ao que interessa de verdade, que é a mudança de cenário. Então, eu vou te apresentar esses 3 pilares que eu aplico na minha vida, sempre apliquei, ensino para os meus mentorados e com a aplicação desses pilares a gente transforma uma agenda vazia numa agenda cheia e bem paga, numa agenda de sucesso, vamos dizer assim. A clareza de posicionamento, você saber quem você é como profissional, para quem você atende e qual a transformação que você entrega. Vamos começar por aí? Márcia, mas acha que era uma coisa diferente? Não, gente. Se nós fizermos o diagnóstico, os pilares, eles estão dentro do diagnóstico feito. Eu só vou agora descer um pouquinho mais. Então, veja, a minha dica para você é que você escreva isso. Eu quero que você escreva, que você responda justamente essa questão. Quem eu sou profissionalmente? Para quem que eu trabalho? Quem é o meu cliente? Né? Se a gente for usar uma terminologia de marketing, quem é o meu avatar? Né? A gente depois eu posso gravar uma aula específica sobre isso, mas talvez você já conheça essa linguagem. E qual é a transformação que eu entrego? Pronto! Esses 3 pilares. Se você tem essas 3 respostas, você não vai mais ficar perdido. Se você tem essas 3 respostas e você fala disso, fala e fala muito, as pessoas vão saber. Porque quando eu tenho muita clareza do que eu faço, eu passo isso pelos meus poros e as pessoas captam isso. E mesmo que elas não saibam trazer um discurso muito claro, o que for dito vai gerar uma conexão com o que você faz. Mas primeiro você tem que saber quem você é. Você tem que saber o que você entrega e para quem você entrega especificamente. Eu sugiro fortemente que você dedique um tempo para fazer isso. Escreva, reescreva, fale de novo, fale com uma pessoa, com 2, com 10.
Possivelmente, a primeira vez que você escrever e que você falar, não vai sair bacana, mas você vai evoluindo. Até que vai chegar uma hora que isso vai ser tão fluido, tão natural. Quem eu sou? Eu sou uma profissional cuja formação de base é a psicologia e que atua focada em saúde mental e desenvolvimento humano. Eu ajudo pessoas que querem se conhecer melhor e que querem se desenvolver pessoalmente e em suas carreiras, como psicoterapeuta, quando querem se desenvolver pessoalmente em suas carreiras, como mentora. E o que eu entrego é transformação. Eu ajudo as pessoas a saírem do ponto A e chegarem no ponto B e transformarem as suas vidas através de técnicas advindas da psicologia, da neurociência e de outras tantas ciências que eu estudei ao longo do tempo. Bom, falei aqui, não treinei antes, mas assim, esse é um discurso que é tão claro, é tão intrínseco aqui para mim, tá tão natural dentro de mim, que a qualquer momento que alguém me perguntar, eu vou falar. E possivelmente eu vou falar de diferentes formas, mas cada uma dessas formas que eu falar vai gerar uma conexão com a essência. Então esse é o primeiro pilar. O primeiro pilar é esse posicionamento claro que você vai gerar respondendo essas 3 perguntas, e não é respondendo uma única vez, é escrevendo e reescrevendo e falando e falando e falando e falando. Ok? Fechou. Segundo pilar é a presença estratégica. Você tem que ter uma presença estratégica. E aí, assim, ou nas redes sociais, ou no mundo real. Ou nos dois, mas melhor ainda. Talvez seja muito fazer os dois de uma vez só. E aí você vai pensar, por qual eu quero começar? Se é pelas redes sociais, não se trata de virar um blogueirinho, uma blogueirinha. Não é isso. Mas sabe aquele posicionamento lá que a gente falou que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu entrego e eu sei para quem eu entrego? Está muito claro. Qualquer pessoa que perguntar, eu não vou gaguejar, eu vou dar conta de falar. E eu vou falar isso de forma tão clara que as pessoas vão saber contar isso para outras pessoas, se forem inquiridas. É trazer isso para dentro da rede social. E se for no presencial? Bom, se for no presencial, existem algumas estratégias. A minha dica é palestra. É muito bacana isso. Você se comunicar. Você pode, inclusive, ofertar palestras. Você pode ir em escolas, em igrejas, a depender de qual é o público que você tem como potencial de alcance. E você vai em lugares que reúnem pessoas e que tem pessoas que querem escutar temas que você pode falar. Simples assim. E aí você se oferece para levar essas temáticas em forma de palestras, workshop, algo que faça sentido para você, né? Aqui na Logos, por exemplo, nós temos os projetos com grupos específicos. Então, grupos de mulheres, grupo da terceira idade, grupo de crianças, grupo de pais para tratar a temática de educação de filhos. E dentro desses grupos, então, os profissionais da equipe, eles vão lá e se posicionam, né? Nesses grupos não são palestras, são geralmente workshops, vivências, mas é um espaço, é uma vitrine. Então você tem que criar um espaço da sua vitrine, você precisa criar uma presença estratégica. É mais fácil criar uma presença estratégica nas redes sociais, porque você não depende dos outros, os outros virão e você monta a sua rede social e você pode, né, ir inclusive com tráfego pago, criar aí as suas estratégias. É lógico, no presencial você vai ter que fazer um caminho a mais, você vai precisar criar estratégias de como que eu vou conseguir lugar para ministrar palestra, eu tenho que aprender a ministrar palestra. Enfim, né, tem alguns outros recursos aí a serem trabalhados, mas você precisa ter esse posicionamento, uma presença estratégica, ou nas redes sociais, ou no presencial, ou em ambos. E aí, vai investir? É isso que vai te levar para tal agenda, a agenda de sucesso. Passa por aí, passa por esse pilar. E o terceiro e último pilar é a proatividade comercial. Esperar os clientes virem até você é uma ilusão. É a mesma coisa da pessoa que diz que quer namorar e está em casa trancado, não sai de casa. Né? Bom, não sei, pode ser que vai namorar um entregador de iFood. É uma possibilidade. Mas se você não se relaciona com ninguém, não conversa com ninguém, não sai de casa, assim, não sei.
O Papai Noel vai ser o seu namorado, vai descer pela chaminé no Natal. É muita ilusão. Então, é ilusão. Os clientes não virão até você. Você, para ter essa agenda de sucesso, você tem que provocar o movimento. Né? Usando aí um termo básico da lei da física, movimento gera movimento. Um corpo parado, ele tende a continuar parado, se não houver algo que dê nele um pontapé. Então, você que tem que dar esse pontapé. E aqui, gente, são estratégias mesmo comerciais, tá? Ai, meu Deus, mas não pode. Por quê? Por quê? Por quê? Não vou nem falar os porquês que vem depois disso. Deixa eu te contar uma coisa. Vem cá. Vou falar pra você. O que você tem é um negócio. É muito lindo. Eu até entendo que o meu fazer como psicóloga clínica chega a ser um sacerdócio, eu tenho essa compreensão. É muito lindo. Toda a ética que eu tenho, o posicionamento, o cuidado que a gente tem que ter, né? Para nós psicólogos, a gente segue aí todo um critério que o Conselho de Psicologia determina para a gente, em termos do que fazer e do que não fazer, sobre divulgação, o que é ético, o que não é ético, tá tudo certo, a gente vai seguir tudo isso. Mas ainda assim é um negócio. E um negócio, uma empresa não sobrevive sem um comercial. Você tem um negócio não sobrevive sem um comercial. E o comercial é técnica. Eu falei, por exemplo, da questão de prospectar, né? De repente é um nome que você nem nunca viu. Eu falei, meu Deus, acho que mesmo passar na cabeça, tá vendo? Tá faltando técnica. E é o que a faculdade não ensina, né? A faculdade não nos ensina isso. A gente sai de lá com todas as técnicas de entregar o serviço. Mas olha, na esteira de uma empresa, a entrega é a última parte. Para que a entrega aconteça, tem que ter acontecido antes a preparação do produto, a venda do produto. Aí você entrega o produto. A faculdade deixa a gente pronto para entregar, mas não deixa a gente pronto, às vezes, nem para preparar o que vem antes. Né? Preparar o que vem antes, o que, Márcia? Um discurso, montar uma palestra, ir para uma rede social. Né? Sim, tem coisas a serem feitas antes. E tem a parte comercial em si, a parte da venda em si, que tem uma série de técnicas que precisam ser aprendidas. Se falta você essas técnicas, então aqui é o seu lugar. Nós estamos aqui para aprender tudo isso que vai te fazer desenvolver uma carreira de sucesso. Tá? A gente está aqui para entender esses elementos. Né? Estou falando aqui das questões comerciais e tantas outras. Nós estamos aqui para aprender isso. Esse é nosso objetivo, essa é a minha missão aqui com você. É isso. E aí, como é que foi para você essas reflexões de hoje? Espero que tenham te ajudado de alguma maneira. Eu preparei um documento. Se você já se inscreveu lá, você já, com certeza, vai receber esse material. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve, porque a gente vai ter lá o seu e-mail, o seu WhatsApp, e a gente vai mandar para você um documento dessa nossa aula de hoje, com um roteiro para você aprofundar mais nessa nossa temática. Né? São as missões. Cada semana a gente tem uma missão, é assim que funciona essa nossa quarta da transmutação. Como é que transmuta? Como é que transforma metal não nobre em ouro? Gente, tem que pôr a mão na massa, isso aqui é um laboratório. E esse documento vai te ajudar, para além das perguntas que eu já fiz aqui, que você já começou a responder, tarefas que eu já propus que você faça, esse documento vai te ajudar a ir além. É a sua missão alquímica da semana, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve para receber o documento da missão alquímica da semana, que é o que vai te fazer realmente pôr a mão na massa nesse laboratório. Todo alquimista começa conhecendo a matéria-prima. Então, a gente vai olhar para essa matéria-prima e vai fazer acontecer. Porque você merece a agenda de sucesso que você deseja ter. Curtiu? Encaminha para alguém, chama alguém para crescer aqui junto com a gente. A minha missão de vida é ajudar pessoas, né? De repente, pessoas que talvez eu nem chegue a conhecer. Mas vai ser um prazer se eu puder te conhecer, se eu puder caminhar com você de mãos dadas também, vai ser um grande prazer. Né? Nós temos a mentoria aí, que é um momento em que a gente tem realmente um tete-a-tete, mão com mão caminhando junto. Mas independente se eu vou te conhecer pessoalmente um dia ou não, é minha missão ajudar pessoas a se desenvolverem e a gente está aqui para isso. Encaminha esse vídeo aí, vamos ajudar mais gente. Beijo no coração, até semana que vem.